pé. Coloca a mão no teu coração e diz assim: Pai, em o nome de Jesus, que o Senhor possa, através da tua palavra, tocar ao meu coração, em o nome de Jesus. Podeis assentar, queridos, dá um aplauso bem forte para Jesus. Eu sou o Bispo Wesley, eu acho que todos nos conhecem, bispo presidente lá na Nova Chance Norte. E estamos felizes de estar aqui nesse momento, com o objetivo de adorar, de entregar o nosso melhor. Eu quero, antes de iniciar a palavra, eu quero contar uma história para vocês. Essa história está na Bíblia, está lá em 2 Reis, no capítulo 3, a partir do versículo 9. Essa história fala sobre 4 reis, e um deles é o rei moabita, Moabe, que decide não pagar mais impostos ao rei de Israel. E o rei Jorão, com o rei Josafá e o rei de Edom, se unem os três e partem para um ataque. E eles saem para a guerra, e quando já andaram por 7 dias, eles então percebem que a água acabou. Os soldados estão sem água, os animais com sede, e ali eles estavam diante de uma circunstância que não tinha mais volta. Se eles fossem para frente, estavam tão exaustos e tão fracos por não terem água, que não teria a menor condição de vencer a batalha. E se eles retornassem, eles teriam que andar por 7 dias sem água. Então não havia como retornar. E diante disso, dessa circunstância, só havia uma só saída: clamar a Deus. E ainda bem que no meio desses homens tinha, entre eles, Josafá, um dos 3 reis, um homem temente a Deus, um homem que buscava a presença de Deus, e tudo que fazia, ele apresentava diante de Deus, e tudo que ele fazia, ele colocava na apreciação do Senhor. E Josafá então, vendo que iria morrer, que os seus soldados iriam morrer, os 3 exércitos estavam condenados à morte pela circunstância, ele pergunta: tem algum profeta do Senhor em nosso meio? Tem algum profeta do Senhor no meio do nosso acampamento? E o rei de Israel, Jorão, responde através do seu servo, que já está ali pronto, e diz: no nosso meio tem Eliseu, aquele que era auxiliar de Elias. No nosso meio encontra-se Eliseu. E naquele momento os 3 reis foram falar com Elias, aliás, com Eliseu. E Eliseu, ao ver Jorão, disse: eu só vou atender porque Josafá está no meio de vocês. Não sei se você se lembra, mas
Jorão é filho de Jezabel, filho do rei Acabe. E esse casal de reis caídos perseguiu muito Elias. Mas o que mais me chama a atenção nessa história, que está na Bíblia, é que quando Eliseu se prontificou a falar com o Senhor, a primeira coisa que ele fez foi dizer: traga-me um arpista. E eu quero aqui fazer referência do sentido e do motivo desse arpista, desse tecladista, desse homem de Deus que está aqui, para me ajudar agora, nessa batalha espiritual, que nós vamos travar aqui, porque o profeta não iniciou nada, e isso eu aprendo e entendo, que para se começar qualquer coisa, principalmente para travarmos batalhas espirituais, nós precisamos primeiro preparar o ambiente, preparar para que o Espírito Santo esteja em nosso meio, para que o Espírito Santo se agrade do que nós estamos fazendo. E Eliseu então, quando chama, trazem o arpista, que ele começa a tocar. A palavra diz que o poder de Deus sobreveio sobre o profeta, e o profeta profetizou e disse assim: assim diz os covas, porque assim diz o Senhor. Já lá no versículo 17, assim diz o Senhor: amanhã, nesta hora, terá água para suprir toda a necessidade, tanto dos homens, tanto dos animais. Eu quero dizer que, a partir de hoje, desse momento histórico que estamos fazendo, preparando a entrada do ano de 2021, o que nós estamos fazendo aqui é dizendo para o Senhor que nós cremos na sua palavra, cremos no seu nome, e que não chegaremos em 2021 de qualquer jeito, porque nós estamos dando ordem para o nosso futuro, porque nós cremos que é o Senhor e é do Senhor que vem toda a nossa provisão. Toda água, toda a provisão vem do Senhor. Se é para o Senhor, pode ser mais alto, pode ser mais forte. Eu preparei uma palavra, cujo eu quero que você abra lá em Salmos, no capítulo 25, a partir do verso 12. Nós vamos guerrear juntos, estamos juntos até o final, em o nome de Jesus. A palavra diz assim: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir, viverá em prosperidade, e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem, e os leva a conhecer a sua aliança. Queridos, eu tenho entendido que o Senhor tem falado conosco. Eu tenho entendido que, pela autoridade da igreja, pela autoridade que o Senhor nos entregou, os milagres que aconteciam no passado, nos tempos de Jesus, nos tempos dos profetas, continuam acontecendo nos dias de hoje. Toda a diferença é que aqueles que temem ao Senhor recebem mais presença.
recebe mais de Deus. Toda a diferença está no coração quebrantado, num coração que pode se colocar e deve se colocar diante de Deus e fala, e ao falar a Deus: Senhor, eis-me aqui para te adorar, eis-me aqui, fala comigo, me entrega os teus segredos, revela a mim os teus segredos. Uma das maiores preocupações que eu tenho é de não entender, é de não compreender o que Deus está fazendo nos últimos dias, nesses últimos tempos. A minha maior preocupação é ficar de fora do que Deus está fazendo nesse tempo. A minha maior preocupação é entender o que Deus quer falar através da igreja, através dos seus líderes, dos seus profetas, dos profetas de hoje. Qual é realmente a intenção de Deus, a vontade de Deus? Eu fico todos os dias orando ao Senhor, e hoje eu passei um dia fazendo uma consagração, porque eu não piso no altar de Deus sem antes me preparar antes, sem antes me consagrar, sem antes entregar o meu melhor ao Senhor. Porque eu sei que é pelo temor ao Senhor que todo revestimento de unção vem sobre mim e sobre todos aqueles que estão sendo pastoreados por mim. A minha maior preocupação é ficar fora dos planos e dos projetos de Deus. Então, você não pode ser paralisado se continuar no centro da vontade de Deus. Eu não posso ser paralisado, porque eu estou no centro da vontade de Deus. Vocês não imaginam, há alguns anos, receber uma palavra do nosso profeta, do nosso apóstolo, um homem levantado por Deus, e ele me deu uma palavra em cima desse altar, e daquele dia em diante, a minha vida foi mudada, a minha vida foi transformada. A graça de Deus habitou em mim, e eu passei então a viver uma vida de santidade, buscando os caminhos do Senhor todos os dias, me apresentando sempre ao Senhor de uma forma que fosse aprovado por Ele. E Deus tem me dado mais do que eu mereço. Ele tem me trazido unção. A presença dele tem andado em mim. E graças a Deus, nós temos orado. E o nosso grupo da NC Norte tem visto os milagres acontecendo. Esses dias alguém me liga e fala assim: bispo, só tem alguém na igreja para me indicar numa vaga, porque eu tenho uma vaga de vendedor, e nós procuramos, mas a bispa, nós não temos ninguém que está nesse momento precisando ganhar um salário mínimo. Ninguém. Nós temos uma igreja próspera, graças a Deus, abençoada. Por quê? Pagamos preço. Nós tememos o Senhor, e o Senhor tem nos dado prosperidade, tem nos instruído pelo caminho que Ele quer que a gente ande, e isso tem feito a diferença, porque os seus segredos Ele tem aberto a nós, Ele tem nos entregado, e nós temos vivido tempo de prosperidade, de crescimento espiritual, de sabedoria, de busca de Deus. Se você está escondido em Deus, nada poderá paralisar você. Se o teu esconderijo é Deus, nada poderá parar os teus projetos, teu ministério, teus sonhos. Estar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, é entender que só poderá te parar quem te move.
Se a palavra que te move, ninguém pode te parar. Só Deus. Alguém para te mover precisa ter sobre a sua vida autoridade. Você que é pai, você que é mãe, você sabe, quando o seu filho está fazendo algo que não pode ser feito, que você não quer que faça, porque ele vai se machucar, vai acontecer alguma coisa, você pode, porque você tem autoridade. Assim como o nosso Pai, o nosso Deus, tem autoridade sobre nós. Mas às vezes isso acontece no namoro, acontece no casamento, e os nossos destinos são mudados, são alterados. E às vezes, quando estamos cansados, desanimados, ocorre, às vezes, pensamos em desistir. Às vezes os níveis de batalhas são tão altos, são tão fortes, que nós pensamos às vezes em desistir. Às vezes pensamos em jogar tudo para o alto. Mas eu preciso lembrar sempre que o meu refúgio está em Deus. Então, quando essa seta entrar na sua mente, essa vontade de desistir bater na tua porta, o primeiro passo é ressignificar alguns princípios, porque nós que cremos em Deus, andamos por princípios. É visualizar dentro do contexto onde Deus está em relação a tudo que está acontecendo. É buscar na essência dos problemas os pontos positivos que lhe motivam a prosseguir. Nós temos que sempre ter as razões na ponta da língua para falarmos, para expulsarmos Satanás, o diabo, das nossas vidas. E uma das coisas que nós não podemos esquecer é que Jesus no deserto, quando estava sendo tentado pelo diabo, ele sempre usou a palavra e sempre disse: porque está escrito, mas também está escrito. A palavra é que afasta o inimigo de Deus da sua vida, dos seus negócios, do seu trabalho, do seu casamento, da sua família. É a palavra. Em João 16, no versículo 33, diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Aqui Jesus está dizendo que assim como ele venceu o mundo, você pode vencer também. Mas ele não está dizendo que não teremos dores, que não teremos sofrimentos, decepções, frustrações. Em nenhum lugar da Bíblia você encontra esse posicionamento da parte de Jesus. Nosso maior problema é que olhamos mais para as nossas derrotas do que para as nossas promessas. Olhamos mais para as nossas desculpas do que para nossas oportunidades. A vida tem uma dinâmica e precisamos respeitar os processos em cada área. Em cada área. Quando Deus lhe dá uma promessa, antes ele te entrega uma instrução. Quando Deus te dá uma promessa, antes ele lhe dá uma instrução. Por exemplo, bispo, nós gostamos demais de falar no altar, de recitar esse versículo, quase todos os cultos. 2 Crônicas 7,14 diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar verdadeiramente a minha face, isso é o que? Instrução.
Ele está dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, instrução, buscar verdadeiramente a minha face, instrução, aí entra a promessa: então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Cumprimento da promessa. Cumprimento da promessa. Quem recebe? Cumprimento da promessa. Abraão, Deus diz: sai da tua casa, da tua parentela, da casa de teus pais, e vai para a terra que te mostrarei. Instrução. Instrução. Aí Deus continua dizendo: de ti farei uma grande nação, tornarei o teu nome conhecido, em ti abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias ou todas as nações da terra. Promessa. Promessa. O anjo chega diante da esposa de Manoá, mãe de Sansão, e diz para ela que ela terá um filho, e começa a explicar como era diante do casal, dizendo: durante a gestação, durante a gravidez, não beberás bebida fermentada, e quando a criança nascer, que o seu cabelo não conheça o fio da navalha. Instrução. Instrução. Porque assim virá o cumprimento da palavra, do que Deus prometeu. E aí Sansão terá uma força extraordinária. Ele será juiz do povo de Israel. Ele vai ser o defensor desse povo. Cumprimento da promessa. Cumprimento da promessa. Então, gigantes, queridos, presta atenção nisso, não deixe a sua atenção se desviar. Gigantes se levantam, você derrota. Levantam novos gigantes. Eles vão ser sempre maiores do que eram, mas você estará cada vez mais forte e preparado para enfrentá-los. Esses são os despojos de guerra, das lutas que você trava, a sua preparação em Deus para enfrentamento de gigantes, são pelas lutas que você trava, pelas guerras, pelos desertos que você passa. Quando você se sentir cansado de lutar, lembre-se que é preciso renovar as forças no Senhor. Nunca se esqueça disso. Quando você está cansado, quando você está exausto, achando que tudo acabou, achando que nada vai mais funcionar, que nada está dando certo, os contratos que você tinha, de alguma maneira, você perdeu, corra para os pés da cruz, corra para o Senhor, se coloque diante de Deus, comece a entender o que está acontecendo, porque não é isso que Deus tem para você. A cada batalha, gigantes vencidos, mais despojos de guerra, ou seja, mais experiência, mais habilidades para continuarmos a guerrear. Dentro desses despojos de guerra, tem sempre armas novas a serem usadas em novas guerras. Portanto, não tire a sua armadura depois de uma batalha. Presta atenção nisso. Eu estou te dando chaves hoje, para você não errar mais, para você não perder mais, para você continuar sendo mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Amém? Então pega essas chaves. Nunca tire, depois de uma batalha, tire a sua armadura. Continue pronto.
lembre-se que a guerra só estará vencida no final. Batalhas são só etapas da guerra. Não encare a batalha como o último estágio da guerra. Não veja a sua luta vencida como pretexto para baixar a guarda. Se você está vencendo as suas lutas, se tudo que você faz, Deus prospera, não baixe a guarda. Não se sinta forte, não se sinta poderoso, porque o único que pode e deve ser poderoso é aquilo que está em você, porque o que está em você é maior do que o que está no mundo. Se for para Jesus, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas no tempo dos reis estarem na guerra, Davi preferiu estar no seu palácio. Davi era o rei ungido e levantado por Deus, o grande rei de Israel, onde o povo gritavam: Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Bastou cobiçar a mulher de Urias e pronto. Entrou um gigante de morte na sua casa. Sansão, um homem de uma força extraordinária, com as mãos ele arrancou os portões da cidade. Com uma queixada de jumento matou 3.000 homens. Matou um leão. Porém terminou cego como palhaço, tudo porque deitou no colo errado. Terminou no moinho, rodando, e as pessoas rindo, desdenhando. Então, queridos, não desista, não tire a armadura, não baixe a guarda, porque ninguém pode te deter, se a palavra do Senhor for aquilo que realmente te conduz, aquilo que te guia. Nada pode nos parar, porque quem me move é a palavra de Cristo. Você sempre vai na direção do que você está vendo. Você sempre vai caminhar para a direção do seu olhar. Você já observou, já parou para pensar o porquê que os shopping center, por exemplo, colocam os seus banheiros nos fundos, nas laterais, estrategicamente? Já parou para pensar nisso? Para que você, ao ir ao banheiro, esteja olhando para as lojas e algum produto que está lá dentro te chame a atenção ao ponto de você ir lá e comprar, às vezes até sem necessidade. Essa é a razão. Essa é a razão. Então nós precisamos estar focados em Cristo, sem observar os lados, sem observar outras coisas, porque são essas coisas que nos fazem cair. São essas outras coisas que nos fazem perder. São essas outras coisas que nos fazem, que nos tira a graça, que nos tira a presença. Você sempre anda na direção do teu olhar. Se você quer romper em fé, quebrar paradigmas, romper com a religiosidade, comece a mudar a direção da tua visão. Muda a direção da tua visão, que Deus muda a tua rota. Às vezes passamos uma vida de murmuração, dando importância aos fracassos,
reclamando de tudo, responsabilizando Deus pelos nossos insucessos, contaminando todos que estão à sua volta, lamentando suas decepções, porque a gente caminha na direção do nosso olhar. Então, quando só conseguimos ver ruínas, destroços, derrota, desprezo, contenda, ingratidão, sofrimento, lembra-se que você está indo na direção contrária aonde Deus está. Deus não está na sua derrota, Deus não está no seu fracasso. Deus nos conhece, nosso Deus é Deus de paz. Em Jeremias 29:11 diz assim: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de lhe causar dano, assim diz o Senhor. Pensamentos de lhe fazer prósperos, de lhe dar esperança e de lhe dar um futuro. Deus sempre quer o nosso melhor. Não imagine que você, olhando para os destroços, para as suas ruínas, para os seus fracassos, para os seus insucessos, não imagine que você vai encontrar Deus nesses lugares, porque Deus não está lá. Deus está nas bênçãos que você recebe, Deus está no amor que Ele te dá, Deus está no entendimento que Ele lhe proporciona, e não nas mazelas que você atrai para você mesmo. Então Deus não está no teu pecado, Deus tem planos de lhe fazer prosperar e lhe dar um futuro. Então muda a direção do teu olhar. Você deve estar se perguntando: bispo, por que eu tenho pensado tanto em desistir? Por quê? Eu ontem, aliás, já hoje de manhã, eu assisti o culto da noite e vi quando um jovem dando um testemunho aqui, em cima do altar, ele disse que estava pensando em desistir, pensou até em tirar a sua própria vida. E quando eu ouvi aquilo, eu falei: misericórdia, meu Deus, um rapaz tão novo, com um pensamento como esse, o que leva alguém a chegar nesse ponto? E eu entendi, eu estava construindo essa palavra, e no momento que eu assisti, eu fiquei impactado com aquilo. Mas ele, no encontro, ele encontrou Deus. E o bispo Paulo perguntou assim: e agora você está bem mais feliz? Você voltou a alegria, voltou? E ele: voltou até demais. Uma resposta mais ou menos assim que ele deu. E eu: meu Deus, Deus é muito bom. Que coisa maravilhosa, que transformação. E eu fiquei me perguntando: meu Deus, por quê? Por quê? E Deus me trouxe uma resposta e eu anotei aqui. É porque quando acontece isso com qualquer um, é porque você tem olhado para as suas desculpas, você tem dado mais valor às suas fraquezas do que às suas promessas. As nossas promessas são maiores. Você valoriza mais o que o mundo te oferece do que o favor que Deus lhe proporciona. Estamos o tempo todo distraídos com desculpas. É tanta desculpa. Eu vou dar alguns exemplos. Moisés tinha muitas desculpas, poderia ter. Todos os heróis da fé tinham desculpas. Moisés tinha desculpa porque ele era gago e Faraó era poderoso demais. É uma desculpa convincente. Noé tinha uma desculpa perfeita: a arca era grande, ele nunca tinha construído uma arca antes. Noé não teve uma segunda confirmação de Deus.
o serviço era difícil e ele não tinha qualificação. E vamos encontrar aqui mais uma desculpa para Noé? Seria a coisa mais ilógica, mais louca do mundo, porque naquela época ainda não tinha havido chuva. Imagine um camarada passar 100 anos construindo uma arca, um navio, e dizendo para as pessoas: ó, se cuidem, vai chover. Ele teria todas as desculpas. Davi, o gigante, era muito grande aos olhos humanos, ele não tinha a menor chance. José foi vendido como escravo, tudo por causa de uma túnica colorida. Jesus tinha as desculpas perfeitas. A cruz era pesada demais, ele não merecia carregá-la. Se você observar de Gênesis até os dias de hoje, o que muda as histórias não são as desculpas que damos para Deus, mas sim a visão que Deus nos dá. É isso que muda a nossa história. Pela revelação da palavra, pelos segredos que Deus abre para mim e para você, isso muda a nossa história. O que vai mudar a sua história é dar menos desculpas e mais sim em revelação a visão que Deus te deu. Então, a partir de hoje, se comprometa com suas promessas e coloque um ponto final nas suas desculpas. A partir de hoje, levanta a sua mão, sentado onde você está. Diz assim: a partir de hoje, eu vou mudar a minha vida. A partir de hoje, eu vou dizer não para as minhas desculpas e vou dizer sim para a palavra, aquela que me renova, em o nome de Jesus. Mas você nesse momento pode estar com algum problema e pode estar dizendo assim: mas bispo, eu sou improvável. Bispo, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho tempo. Ou por alguma razão você fala: eu não vou. E eu quero dizer para você que está com esse sentimento agora, que todos nós, inclusive eu, somos improváveis. Deus escolhe, Deus capacita aquele que se considera bom. Ele não serve para servir a Deus, só serve para servir aquele que realmente é servo. A tua entrega, o teu trabalho na obra, o que você faz para Deus, não é aguardando receber mais de Deus. Você faz porque você entende que Deus já fez tanto por você, que o mínimo que você precisa fazer é servir a Ele, é entregar a Ele. Nós não podemos construir uma igreja de pedintes, de homens e mulheres que ficam o tempo todo vindo fazer campanha em busca de algo pessoal, de algo que... Eu não estou dizendo que está errado, querido, não estou dizendo que está errado, mas nós precisamos fazer para Deus, entendendo que Deus já fez para nós antes. Deus sempre faz o novo de novo, e a partir ainda desses dias que falta para terminar o ano de 2020, muitas coisas o Senhor fará na tua vida, muitas coisas o Senhor ainda entregará nas tuas mãos, muitas portas ainda serão abertas, muitos lugares que você ainda não entrou, você vai entrar,
Muitos contratos ainda que você não fechou, você vai fechar. Porque a palavra de Deus é verdadeira, é viva e eficaz. Eu vou repetir isso, porque a palavra de Deus é verdadeira, é viva e eficaz. Quando nós entendemos que é Deus que está no controle, quando nós sabemos, quando nós estamos dispostos a nos entregar e a dizer para Deus: Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou, e eu creio que o Senhor continuará nos ajudando. Eis-me aqui, Pai, eis-me aqui, aqui eu me entrego, aqui eu me derramo, aqui eu me coloco à tua disposição, me usa, faça o que precisa ser feito, cumpra conforme a tua vontade. Quando você se dispõe, portas são abertas, a graça de Deus se move, o Espírito Santo se move em alegria. Ninguém segue o que está parado. Você chega até aqui, não há como seguir, está parado. Ninguém segue o que está parado. Por isso, líderes de ministérios, eu quero começar profetizando sobre a tua vida. Líderes de ministério, levanta a mão assim, não precisa levantar não, só a mão. Eu quero declarar sobre a tua vida que um tempo novo será inaugurado, que a graça de Deus vai fazer com que você cresça exponencialmente, que a presença de Deus vai mover o teu coração ao ponto de você entregar o seu melhor sempre. E eu quero deixar para vocês, para os líderes de ministério, João 6,33: e buscai em primeiro o reino de Deus, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Eu quero também falar para aqueles que ainda não são líderes de ministério, ainda, porque eu creio que aqui, nesse lugar, nesse templo, eu só consigo ver líderes do Senhor. Eu só consigo enxergar aqui líderes de ministério. Eu só consigo enxergar aqui pastores, bispos, apóstolos. Eu só consigo enxergar homens e mulheres que servem o Senhor. E não importa se você serve só no templo ou só no ambiente, dentro desse espaço do templo, porque você pode servir o Senhor lá na tua empresa, você pode servir o Senhor no meio, no seio da tua família, você pode servir o Senhor onde você estiver, você pode falar de Jesus por onde você passar. E é isso que o Senhor aguarda de mim e de você. Sabe o que Ele espera? Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se você o adora em espírito e em verdade, você já faz parte da nação santa. Você já é parte do sacerdócio real. Você já é propriedade exclusiva de Deus. Quem recebe isso? Quem recebe? Você já é propriedade exclusiva de Deus. A partir de hoje, diante dessa palavra, eu creio que se você se colocar nas brechas, se levantar no muro, Deus vai te usar poderosamente. Deus vai te entregar chaves, Deus vai te revelar segredos, Deus vai te entregar coisas que ninguém mais tem, mas que você vai passar a ter, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz.
a palavra do Senhor não falha. Amém? A graça do Senhor está à nossa disposição. A presença de Deus está à nossa disposição. Tudo o que precisamos fazer é focar nele. Tudo o que precisamos saber é seguir as suas instruções, e as promessas serão cumpridas. Eu quero convidar a igreja para ficar de pé. Em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Coloca a mão no teu coração. E vamos fazer uma oração de fé, com bastante fé. Coloque toda a tua fé agora, porque agora, nesse momento, você irá apresentar os seus projetos, você irá apresentar as suas finanças, você vai apresentar os teus negócios diante do Senhor. Então fecha os teus olhos, com a mão no teu coração. Diz assim: Pai, em o nome de Jesus, que esse 2020 termine, mas que as minhas bênçãos não sejam retidas até o final desse ano. Tudo que o Senhor planejou a me entregar, que venha às minhas mãos, e que 2021, esse ano que iniciará, eu quero, meu Deus, que o Senhor me abençoe, me prospere, faça com que todos os meus negócios, que todos os meus projetos, que as minhas finanças, que todos os contratos, que tudo que eu for realizar na área de negócio, que o Senhor esteja à minha frente, abrindo portas, que o Senhor possa quebrantar os corações, que as pessoas que vierem falar comigo, perceba em mim a tua presença, em o nome de Jesus. Quem pode dar um aplauso bem forte para Jesus? Eu quero convidar aqui na frente todos os líderes e pastores, bispos, todos. Queria que vocês ficassem na frente. E eu queria que vocês colocassem um pouquinho de óleo na mão e tocassem das pessoas que vão vir à frente. Que todos sejam ungidos, todos os bispos, pastores, bispas, todos. Vem para cá para facilitar. Nós vamos fazer aqui um ato profético. E no ano que vem, em 2021, na semana profética, quem está aqui hoje vai trazer o seu testemunho, em nome de Jesus. Não é que vai demorar um ano para você receber, é para que no ano que vem, nos dias, na semana profética, a gente tenha vários testemunhos, várias gravações, vários vídeos de cultos diferentes, onde vocês vieram e trouxeram seus testemunhos, testemunhos de vitória, onde o Senhor realmente entrou e mudou a circunstância, mudou a realidade. E eu creio no que eu estou pregando, e eu creio no que eu estou ministrando. O Espírito Santo está me dizendo aqui que pessoas nesse lugar vai ter prosperidade, serão levantados como colunas da igreja. Deus vai fazer com que você ganhe dinheiro para você ofertar na casa de Deus.
Deus vai fazer com que você seja próspero, para que você oferte, dizime, para que você entregue, para que a obra dele chegue onde precisa chegar, para que pessoas recebam da presença do Senhor através de você, que vai providenciar a provisão financeira que a igreja precisa. Quem recebe aí no lugar que você está? Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Em nome de Jesus. É isso aí, aplaude as colunas. As colunas devem aplaudir. Você que é coluna, aplaude. Recebe, recebe. Em nome de Jesus. A instrução foi dada. Vocês prestaram atenção? Eu pedi para os pastores, apóstolos, bispos, todos estarem aqui. Todos colocaram o óleo ungido na mão. Essa é a instrução. Agora, a promessa já foi liberada. A promessa já foi liberada. Cabe a você receber como promessa ou não. Então, para a gente organizar, vem essa parte nesses líderes, vem a outra parte nesses líderes, e essa outra nos líderes que aqui estão. Coloque as mãos, abençoe as colunas do Senhor, abençoe aqueles que serão prósperos, aqueles que ganharão recursos, dinheiro para investir na obra. E lembre-se, quando você estiver ganhando esses recursos, esse dinheiro, lembre-se que você precisa cumprir conforme a promessa liberada, conforme a palavra liberada. Sei que os teus olhos, em nome de Jesus, sempre atentos permanecem. E os teus ouvidos, sim, Senhor, move o teu povo, move o teu povo, em nome de Jesus. Derrama, derrama, derrama. Mais. Mas a alegria vem de manhã. Mais. És Deus de perto, sim, Jesus, e não de longe. Nunca mais, Espírito Santo. Toca nas tuas colunas, toca no teu povo, em nome de Jesus. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Em nome de Jesus. Mais unção, Senhor. Mais unção, Senhor. Mais unção. Sempre atentos permanecem em mim. Mais. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel.
Coloca a mão no teu coração. Levanta a tua mão direita. Agora vocês irão fazer uma oração por mim. Abençoa a minha vida. Libera aí agora, em nome de Jesus. Eu preciso dessa oração. Todos os líderes, vira para cá agora. Abençoa a minha vida, em nome de Jesus. Posso enfrentar o que Em nome de for. Jesus, Eu sei que o que Espírito Santo de Deus, Bispo Wesley, vai transbordar através da sua vida. Em 2021 será ilimitado o seu crescimento. Em nome de Jesus, todas as coisas, todos os lugares onde o Senhor pisar os pés, todos os lugares que o Senhor colocar as mãos, crescerá de maneira exponencial. Em nome de Jesus, porque aonde o Espírito Santo de Deus transborda e habita, não há limites. Cresça e prospere para dividir para todos à sua volta. Em nome de Jesus. Amém. em ti, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra. Em nome de Jesus, que tenham todos aí uma noite abençoada. E amanhã estaremos todos aqui para adorar o Senhor e para ouvir mais uma palavra que vai nos dar direção para 2021. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos. Que Deus leve todos às suas casas. Em nome de Jesus. Parte de proteção, de graça e de favor. Deus abençoe. Deus abençoe. Não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver.